bromélias e orquídeas estão em perigo de extinção. Você vai conhecer uma pesquisa da UFG que pretende multiplicar essas espécies de plantas. Estes são os destaques do programa Viver Ciência, que começa agora. Por meio do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFG estão desenvolvendo um estudo multidisciplinar para conhecer e propagar as espécies de bromélias e orquídeas encontradas no Cerrado. Ele começou com uma tese de doutorado da doutora Maurisa, que atualmente está na Emater, aqui em Emater, Goiás, né? E com o trabalho dela com bromélias do Cerrado, ela conseguiu, junto com a orientadora, a doutora Iraides, que era professora aqui da Escola de Agronomia, montar duas coleções. Uma de bromélias do Cerrado e uma de orquídeas do Cerrado. A partir desse ano, de 2002, que ela defendeu a tese, essa coleção foi sendo aumentada, foi sendo caracterizada, serviu de material para uma série de outros trabalhos, de artigos científicos. E a professora Iraides se aposentou, eu passei no concurso, junto com a professora Larissa, aqui da Agronomia, está tentando manter a coleção, ampliar a coleção e principalmente caracterizar essa coleção. Então tem muito material, né, que ainda falta muito trabalho para a gente atingir esses objetivos, mas está ampliando também até o número de professores e outros pesquisadores que está agregando ao projeto. Outro objetivo do projeto é evitar que ocorra o extrativismo predatório das espécies de bromélias e orquídeas, ou seja, tentar impedir a retirada das plantas do cerrado. Feita a coleta, a gente faz o processo de herborização, ou seja, a gente monta as essicatas para depositar nos herbários. É o primeiro ponto inicial, porque com esse material de herbário, os especialistas da área de botânica tentam identificar. Um problema que eu depois vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, tem muitas espécies que a gente não conhece, não se sabe ainda identificar, são espécies novas. Um dos artigos que resultou desse trabalho foi justamente a descrição de uma espécie nova de bromélia madicia, né? E tem poucos especialistas, é um problema sério, não só com bromélias e orquídeas, com várias espécies, né? Essa parte de taxonomia é uma área ainda que tem poucos profissionais, então isso demanda tempo, material, envio, tem especialistas do Rio de Janeiro, em outros estados, a gente tenta fazer essa colaboração. Então esse é um outro ponto também. Então a gente coleta, caracteriza e tenta identificar. Feita a identificação, o próximo passo é tentar multiplicar essas plantas, certo? É a parte de propagação. Para continuar falando desse assunto, estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o professor Sérgio Tadeu Cibov, coordenador da pesquisa que vamos conhecer neste episódio, e a pesquisadora da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, Maurísia de Fátima Carneiro. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Nada, nós que agradecemos. Agradeço. Professora Maurísia, eu começo perguntando para a senhora que fez esse trabalho, né? Como foi fazer esse trabalho pioneiro com as bromélias no estado de Goiás? Conta pra gente. Olha, tudo começou com um congresso de botânica que eu participei alguns anos atrás, que eu tive a oportunidade de ver o trabalho da professora Margarete Mir, né? E ela trabalha com bromélias e essas plantas ornamentais, principalmente da Mata Atlântica e da Amazônia. Puxando o gancho do trabalho da professora Margarete Mir, comecei a pensar sobre as questões das bromélias aqui no Cerrado. Como seria, então, trabalhar com as bromélias do Cerrado? E, nesse momento, surgiu a oportunidade de fazer o doutorado. Escrevi para fazer o doutorado já com a ideia de fazer a minha tese usando as bromélias do Cerrado. Fiz algumas prospecção com os professores da Escola de Agronomia, e a gente começou a descobrir coisas incríveis sobre bromélias, principalmente no estado de Goiás. Aí montamos o projeto e passamos então a fazer as coletas relativas às bromélias, que seria então para a tese de doutorado. Durante esse tempo nós fizemos muitas viagens pelo estado de Goiás, de norte a sul, de leste a oeste. Nós visitamos todos os tipos de formação vegetacional dentro do Cerrado, né? Mata de galeria, mata ciliar, cerrado estrito senso, campo rupestre. E cada formação vegetacional a gente descobria uma forma diferente de bromélias ali dentro daquela formação vegetacional.
O leque foi crescendo, depois da tese elaborada, foi então divulgado o trabalho sobre bromélia e novos trabalhos foram acontecendo. Com a vinda do professor Sibov para o estado de Goiás, então, fizemos parceria, né? E essa parceria tem rendido trabalhos de conclusão de curso de graduação, monografia de mestrado, teses de doutorado. E foi um trabalho extremamente gratificante, porque você vê uma bromélia aqui, fora do seu ambiente, é uma coisa. E você vê a bromélia lá no ambiente dela, é uma caracterização tanto quanto diferenciada quando você tira ela do ambiente. Então, lá no ambiente, ela apresenta todas as suas características de potencial. E lá no ambiente, ela vai te mostrar como ela floresce, como ela vai multiplicar, como ela vai desenvolver fisiologicamente e depois reprodutivamente. E você tem, dentro dessas características, diferentes formas de bromélia, que dá essa característica interessante para as bromélias ornamentais. Então, você vai ter bromélias ornamentais de diferentes formas e características. Ok. Professor Sibov, quais os resultados do projeto no que diz respeito à quantidade de espécies caracterizadas? Bom, desde o começo, quando eu assumi essa parte das coleções, que já vinha desde a época da defesa do doutorado da doutora Maurísia, a gente partiu daquelas primeiras coletas, e outras coletas foram sendo feitas. Hoje, na parte de orquídeas, nós temos por volta de 32 gêneros de orquídeas diferentes, com 53 espécies nas coleções, tá certo? Mas isso, em relação ao que existe no Cerrado, é ainda muito pouco. Se você acessa um site chamado Flora do Brasil, é muito simples, digita lá no Google, Flora do Brasil, que aparece bem fácil. Você tem várias opções de seleção e pesquisa. Você coloca lá, família orquidácea, o domínio do Cerrado, né? As informações que vêm de mais de 500 taxonomistas brasileiros e estrangeiros que têm essa possibilidade de atualizar esses dados, né, nesse site, que é bem confiável e bem atualizado, existem no Cerrado mais de 700 espécies. Então, a gente tem uma pequena parte só, né? Mas essa pequena parte a gente tenta preservar, tenta mantê-la na coleção para ter a espécie mais próxima e verificar, justamente para caracterizar, verificar a parte fenológica, mesmo fora do ambiente dela, mas quando ela floresce, quanto ela floresce, se é possível a gente trabalhar com essas flores, fazer polinizações, trabalhar também a parte de substrato, de adubação, requisitos hídricos, né? Quanto a gente tem que colocar de água ou menos. Então, a gente está indo no caminho, né? Ok, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre o melhoramento genético de orquídeas do Cerrado. A ciência é viva quando ela tem uma aplicação prática na vida das pessoas, melhora o cotidiano e não se restringe à teoria. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o professor Sérgio Tadeu Sibov, doutor em Genética e Biologia Molecular, e com a pesquisadora da Emater, Maurísia de Fátima Carneiro, doutora em Agronomia. O assunto de hoje é uma pesquisa da UFG que estuda a caracterização e propagação de bromélias e orquídeas de áreas de proteção ambiental do estado de Goiás. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Floricultura, o mercado de orquídeas cresce entre 15% e 20% por ano no país. Na reportagem que vamos ver agora, você vai conhecer um pouco mais sobre o melhoramento genético de orquídeas. O biólogo Luciano Lajovic é aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG.
Luciano desenvolveu um trabalho de manipulação de orquídeas para promover o cruzamento de espécies. O meu trabalho ele foi dividido em 3 partes, sendo a primeira parte o melhoramento genético convencional de orquídeas, onde eu faço cruzamentos entre espécies e procurei identificar a compatibilidade para os cruzamentos das espécies e entre espécies para obtenção de híbridos. E essa é a forma mais convencional de melhoramento das orquídeas. A segunda parte do meu trabalho eu utilizei recursos biotecnológicos através da cultura de tecido de plantas. Eu procurei avaliar a possibilidade de indução precoce floral das orquídeas in vitro, chamando a atenção de que a maioria das orquídeas leva de 3 a 12 anos para florescer naturalmente. E a terceira parte do meu trabalho está relacionada à criopreservação das sementes dessas orquídeas. Porque dependendo da espécie, a semente ela pode durar muito ou pouco tempo e através da criopreservação, esse tempo de preservação é indeterminado. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Floricultura, o mercado de orquídeas cresce entre 15% e 20% por ano no país. Por isso, a necessidade constante de investimentos em novas tecnologias, como o melhoramento genético das plantas. As orquídeas são importantes não apenas do ponto de vista ambiental, tendo a sua importância ecológica e evolutiva, mas também do ponto de vista econômico, porque no mercado de floricultura as orquídeas representam mais de 20% das flores vendidas em vaso. E esse mercado ele movimenta altos valores, por isso é um mercado bastante importante. E nós não temos esse tipo de mercado de produção em Goiás. Professora Maurísia, já é possível a gente saber quais são as técnicas de propagação mais viáveis no caso da sua pesquisa para as bromélias? Sim, a técnica de multiplicação é simples. Nós temos as bromélias, elas são extremamente prolíferas. Elas dispõem de várias sementes e de vários filhotes. Cada vez que uma bromélia floresce, ela vai deixar semente e vai deixar filhotes. Tanto a semente quanto os filhotes podem ser aproveitados para a multiplicação da espécie. Nós podemos fazer diretamente em viveiro, essa multiplicação através de germinação de semente ou simplesmente colocando os filhotes para crescimento e multiplicação. Ou então, podemos levar para o laboratório de cultura e de tecido, tanto a semente quanto os filhotes, e através da semente e dos filhotes, propagar em laboratório de cultura de tecido ou in vitro as diferentes espécies de bromélias que se tem. Ambas as técnicas são extremamente viáveis para a multiplicação dessas bromélias. Não há segredo para a multiplicação. Um substrato simples, normalmente, é um substrato de areia e terra, né? Uma terra de barranco, por exemplo, que você faz essa multiplicação. Para a multiplicação, nós usamos as espécies que nós temos na coleção biológica dentro da Emater. Nós temos lá em torno de 8 a 10 gêneros diferentes e dentro desses gêneros nós temos ali em torno de 50 a 60 espécies, que estão todas viáveis e todas sendo trabalhadas, seja para a produção de artigos ou de trabalhos científicos com o professor Sibov lá na Universidade Federal em dissertações e tese. Mas todo esse material está disponível até mesmo para a comunidade. Quem quiser multiplicar bromélias, está à disposição o nosso material para fazer isso lá na Emater. E no caso das orquídeas, professor Sibov? No caso das orquídeas é um pouco mais complicado, porque se você consegue coletar o fruto da orquídea, que é a cápsula, você consegue abrir, quem teve essa oportunidade de verificar como que funciona, dentro dessa cápsula existem milhares de sementes, mas na natureza a germinação dessas sementes é muito rara, porque depende de uma simbiose, de uma associação com um fungo. E é esse fungo que dá a possibilidade de uma pequena porcentagem de sementes germinar. Então, a gente tenta driblar isso no laboratório com um meio de cultura. Então, a gente pega a cápsula, pega as sementes, e num meio de cultura apropriado, nas condições físicas dentro do laboratório, a germinação é muito maior. 80%, 90%, dependendo das condições que a gente consegue pegar o fruto, a cápsula. Então, a gente direciona a técnica de propagação, no caso das orquídeas, para técnicas in vitro, que a gente chama até assimbióticas, ou seja, sem a simbiose com o fungo que ocorre na natureza. Então, basicamente é nesse sentido. Quando nós não temos a possibilidade de ter a cápsula, que é o fruto, que tem a semente,
gente tem outras técnicas de reprodução vegetativa, numa parte da planta que a gente chama de meristema. Então, a gente vai obter clones, então tem uma matriz interessante, que a gente quer ter mais plantas daquela matriz, então a gente pega um pequeno pedaço dessa planta e tenta multiplicar in vitro, obter clones daquela planta. Essa é mais ou menos a técnica de propagação para orquídeas. Vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de uma especialista e você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à conservação de plantas na UFG. Elaborar um cronograma de pesquisa normalmente é bastante difícil, mas é fundamental, senão você passa a vida inteira e não chega a lugar nenhum. É como você dizer assim, quanto tempo eu vou gastar para fazer cada uma das etapas da pesquisa. Então eu vou pegar as etapas da pesquisa, os recursos necessários e vou quantificar isso em termos de tempo e vou colocar isso num cronograma. Então vamos dizer, eu vou gastar 1 mês para fazer a revisão bibliográfica, eu vou gastar 2 meses para fazer o levantamento de dados, eu vou gastar 3 meses para fazer o processamento no computador e fazer as análises estatísticas necessárias e vou gastar mais 1 mês para fazer a redação final do meu trabalho. Então o cronograma é isso, eu vou quantificar em termos de dias, horas, meses, isto é, numa unidade de tempo, o que eu preciso para fazer cada uma das etapas da minha pesquisa. O Viver Ciência está de volta. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG sobre a caracterização e propagação de bromélias e orquídeas do Cerrado. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é a doutora em Fisiologia Vegetal, Letícia de Almeida Gonçalves. Por que vocês optaram por trabalhar com plantas ornamentais nativas do Cerrado? Por favor, professora Maurísia. Professora Letícia, obrigada. É simples a explicação. Plantas nativas do Cerrado são plantas rústicas, no caso principalmente de bromélias, são plantas bastante rústicas. São plantas que estão adaptadas às nossas condições de período de clima, um período chuvoso e um período seco. São plantas que necessitam de uma pequena quantidade de água para sua manutenção e são extremamente bonitas em relação à coloração e à floração. Então, todas essas características nos levam a buscar melhoria dessas plantas do Cerrado para que elas possam ser introduzidas tanto na parte de paisagismo quanto na parte de ornamentais de interior. São plantas que podem ser trabalhadas também através de melhoramento genético, no caso das bromélias, trazendo uma difusão de cores e essas cores, então, implementando as características principais das bromélias do Cerrado para o paisagismo e para a questão ornamental. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as principais vantagens e as principais dificuldades quando o objeto de estudo são plantas nativas? Professor Cibov. Bom, trabalhar com espécies nativas tem uma vantagem que também é uma desvantagem, é uma coisa meio estranha, mas a vantagem seria o ineditismo. Pouco se conhece e muito precisa ser feito, então isso instiga pesquisadores, instiga os alunos, a gente quer aprender, a gente quer correr atrás, a gente quer descobrir coisas novas dessas espécies extremamente interessantes e que pouco se sabe sobre elas. Então, essa curiosidade, muitas vezes, a gente fica um pouco frustrado pelo resultado que a gente tem no começo, porque, como nada se conhece, pouco se sabe também como manter essa espécie. Qual que é o problema, por exemplo? Das várias coletas que foram feitas para a gente tentar trazer essa espécie para a coleção e ter um material mais próximo para a gente estudar, muitas dessas espécies, por exemplo, até hoje não floriram, depois de 2, 3, 4 anos lá na coleção. É claro
que você muda o ambiente, ela estava num ambiente totalmente adaptado, onde ela vivia, e você retira e traz, por exemplo, para a coleção e tenta estudar da maneira mais próxima possível, tá certo? Mas muitas vezes, por mais cuidados nós tenhamos também, pela até falta de conhecimento, essas espécies não sobrevivem, mesmo com toda a infraestrutura que a gente tenta manter a coleção. Então, são desvantagens que aos poucos a gente vai tentando lidar com esse falta de conhecimento, com mais estudo, com mais pesquisa, mas a cada sucesso que a gente tem, isso dá uma certa motivação a mais, a gente continua, a gente sempre traz novas pessoas para trabalhar também, porque é um material vegetal extremamente interessante que chama a atenção. Isso também é outra vantagem, né? Porque é uma espécie, são espécies bonitas, coloridas, não é? E que, pela estética, isso já dá essa vantagem. Opa, eu quero trabalhar, por exemplo, com uma bromélia ou com uma orquídea e verificar como é que eu propago, como é que eu mantenho ela ainda na coleção, ou mesmo com um produtor, como a Marisa colocou agora, para bromélias, né? Como é possível fazer pesquisa relacionada à conservação de plantas na UFG? Confira agora no quadro Caminhos da Ciência. Podem participar do programa em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG os estudantes que se graduaram em Ciências Biológicas, Agronomia, Engenharia Florestal, Biotecnologia e áreas afins. A gente oferece o nível de mestrado e de doutorado. Para ingresso no nível de mestrado, o candidato precisa se graduar em alguma das áreas afim ao programa, e para o nível de doutorado ele precisa comprovar o título de mestre também em alguma área afim com as áreas de pesquisa no programa. As linhas de pesquisa estão estruturadas em 3 eixos. O primeiro é genética e genômica de plantas, que inclui planta nativa e cultivada. A segunda linha de pesquisa é em genética e melhoramento de plantas cultivadas. E a terceira, genética e conservação de espécies nativas do Cerrado. Para a inscrição no processo seletivo, é necessário a graduação, no caso do candidato a mestre, e o mestrado para o candidato a doutorado, numa época que normalmente no início do ano existe um processo seletivo e o edital disponível na página tem detalhes da documentação exigida para inscrição nesse processo seletivo. Normalmente o processo seletivo está estruturado em uma prova, um exame específico que inclui conteúdos de genética, estatística e melhoramento de plantas, um outro exame de suficiência na língua inglesa, um exame oral e um exame de títulos, onde a gente pontua tudo que o candidato fez em termos de currículo vitae. Nós agradecemos a presença de vocês. Agora abrimos espaço para as considerações finais. Muito obrigada, professora Maurísia. Nós é que agradecemos a oportunidade para a Emater vir falar com vocês na TV UFG. E queremos agradecer às instituições de fomento que participam do nosso projetos, né? As universidades estaduais do estado de Goiás e do Paraná e as demais instituições que são parceiras desse projeto. Obrigada a você. Obrigada também, professor Sibov. Eu também gostaria muito de agradecer à TV UFG pela oportunidade. É sempre interessante a gente divulgar esse trabalho, que é extenso e extremamente interessante para outras pessoas. E fica o convite para que as pessoas venham conhecer também. A coleção de bromélias e orquídeas está dividida em 2 partes. Uma parte fica na Escola de Agronomia da UFG, outra parte na Emater. Mas Emater, como é que chama ali, Maurício? É o Centro de Treinamento da Emater. Campo Experimental Nativos do Cerrado. Que é ao lado da Escola de Agronomia, então fica muito próximo uma à outra, né? Ainda está estruturando a infraestrutura mesmo das coleções para receber essas visitas com maior número de pessoas, mas com um agendamento prévio isso não é problema nenhum, não. Então fica o convite e, já aproveitando também que a Marisa agradeceu, reiterar esse agradecimento a toda os integrantes do projeto que contribuíram, os outros pesquisadores, os alunos, desde PIBIC, estagiários, os mestrandos, os doutorandos, que é algo que é feito em conjunto, né? A equipe é muito grande
A gente depende muito deles também. Okay? Obrigada. E fica por aqui mais um Viver Ciência, programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima temporada.